E aí eu quero saber o seguinte, como é que está os hematomas de Carol Dacier até aqui? Queria que você me contasse o que rolou debaixo dessa ponte aí. Muito bom, Zé Matou. Não, pra mim, cada dia que passa, eu tenho mais certeza que essa é a frase. Se a gente tivesse que resumir o que é empreender, é a arte de quem aguenta tomar mais porrada. Isso independente da fase, né, Gus? Porque no começo é muita porrada para validar, é muita porrada para conseguir captar recurso. Mas no meio do caminho é muita porrada para fechar cliente grande, é muita porrada para grande corporação respeitar a startup, é muita porrada para conseguir pagar aquela folha gigante todo mês. Então, desde a última vez que a gente falou, se eu não me engano, a gente falou em pandemia, no começo de pandemia. Isso, bem no comecinho. Bem no comecinho, a gente tinha acabado de lançar um produto, né? A Risneck lançou a Eve, um assistente virtual de saúde emocional e bem-estar. E quando a gente conversou, a gente estava ali quase no final da validação desse MVP. E de lá para cá, deu muito certo. Né? Isso foi início de 2020. A gente estava com a primeira versão da Eve já em aplicativo, porque a gente começou com ela em Videobot, não sei se você se lembra. Lembro. E aí o negócio foi crescendo, a gente depois passou por uma aceleração do oxigênio, tomamos muita porrada, mas porradas construtivas, né? Então a gente melhorou e afinou muito a tecnologia, e hoje a gente consegue efetivamente ter uma empresa aí parruda, com quase 30 pessoas pensando em algoritmo, pensando em usabilidade, o intuito de fazer com que os usuários da Eve, que na grande maioria dos casos são colaboradores de B2B clientes, que a gente consiga continuamente acompanhar esse usuário por meio da tecnologia, por meio da Eve, para entender como eles se sentem e ali já proporcionar práticas de despressurização, né, para casos de maior vulnerabilidade. A Eve fala dar uma respirada funda. A Eve, exato, uma respirada funda, usa algumas técnicas que já têm validação em pesquisa. E ali mesmo, então, esse usuário faz algumas práticas para baixar o nível, né, de estado de alerta. Ou, se for um usuário que estiver se sentindo bem, ela também faz práticas para que ele se mantenha assim. E a gente chega no ponto, Gus, de quando chega alguém que está muito vulnerável e que muitas vezes não percebeu, a gente fala, poxa, você não está bem. Vamos aqui, de repente, associar o cuidado digital com o cuidado clínico? Vamos fazer esse transbordo, né, para que o médico possa também te ajudar. Aí a Eve convida a pessoa a procurar ajuda. Exato, só que a gente integra tudo dentro do aplicativo e lá dentro mesmo essa pessoa faz uma triagem, seja com psicólogo, seja com médico, e aí depende um pouco do caso de cada empresa, né? Tá. E lógico, respeita todo o lance de LGPD, sigilo médico, tudo. Isso, sigilo médico, todos etc. Todos os dados nunca são abertos para a corporação. O intuito é efetivamente cuidar desse usuário. E nessa trajetória a gente tomou porrada, mas foi chegando num produto cada vez mais resolutivo, e sempre lembrando que produto digital está sempre em beta, né? Então a gente segue melhorando todo santo dia. Você não tinha a mínima ideia em janeiro de 2020 o que ia acontecer com o mundo em seguida, né? Porque até falei para você aqui nos bastidores, vamos trocar uma ideia, a gente dá um ampassando na saúde mental no burnout, porque eu acho que todos os veículos, todo mundo falou bem sobre a pauta, né? Sim. Só que teve que rolar uma pandemia para todo mundo entender que a cabeça, né, que é a doença do século total que estava rolando, né? Mas você não tinha a mínima ideia disso, ninguém tinha isso previsto. E você já se preocupava com essa parada, né? A Risneck, quando a gente conversou, ela vinha lá dos snacks, das paradinhas, né? No momento ali que você tá trabalhando, para dar um pouco de saúde em meio à loucura. Para quem quiser conhecer a história a fundo da Ká, e da bancária que ela foi, da maluca que trabalhou 23 horas e 30 minutos das 24 que ela tinha no dia, a gente falou muito sobre isso no primeiro episódio. E aí nasce a Risneck, tem lá, e hoje a gente já tá aqui na Eve, e num assunto que ela não tinha a mínima noção do que aconteceria em seguida, e veio uma onda que, assim, tava prontinha para você dropar, independente, né, dos problemas que aconteceram. Vamos tirar aqui que é uma onda positiva no lance empreendedor e péssima, claro, como humanidade. Mas eu queria saber o seguinte: em janeiro você estabelece lá com a parte de videochat, né, das coisinhas, videobot, e aí do nada em março vão para suas casas, sexta-feira 13 de março de 2020. O que aconteceu? Então, inclusive, Gus, foi até um pouco antes, né? Porque o que acontece? Quando a gente fez o pivô, a gente começou a olhar para a saúde mental no meio de 2018. Por quê?
porque a gente sabia, a gente tinha aquela pulga atrás da orelha de legal, a gente oferece snacks saudáveis, as pessoas estão cada vez mais conscientes em relação à alimentação, mas o que mais que a gente pode oferecer para esse RH oferecer para os seus colaboradores e terem uma melhor qualidade de vida? Principalmente quando eles estão sozinhos, só com a luz da cadeira deles ligada, né? Exato. Até tarde. Exato. E aí a gente começou a pesquisar exatamente qual que era a dor, o que acontecia, o que esse RH sentia falta. E eles não sabiam responder. Mas a gente escutou muitas coisas do tipo, putz, a alimentação tá incrível, é verdade, que bom, as pessoas estão cada vez mais conscientes. Mas, Carol, você não sabe, o Gustavo chegou aqui ontem, um afastamento de saúde mental, e ele estava rindo semana passada, eu nem imaginava. Isso começou a ser muito frequente. Empresas grandes, empresas pequenas, empresas que tinham muitos benefícios. Estou falando de meio de 18. Aí a gente cai a fundo para estudar um pouco o que era essa saúde mental corporativa. E os números lá no meio de 2018 já eram brutais. Então, em 2017, a gente já teve 175 mil afastados pelo INSS por algum tipo de doença mental. A gente já sabia em 2018 que em 2020 a pandemia seria a doença mais incapacitante do mundo. Só que a gente nunca imaginava uma pandemia. Então a gente lança legal, vamos apostar nisso, vamos entrar nessa onda para tentar fazer a prevenção ativa dentro da corporação, porque a gente já percebeu que deixar o cara adoecer para depois oferecer o cuidado, que é o que todo mundo faz, ou fazia, de certa tratar a maneira, doença, né? não é resolutivo e só traz um grande desequilíbrio para a vida da pessoa e também para a corporação, que perde. E do em volta também, né? Que as pessoas sofrem juntas, muito. Saúde mental, ela tem uma transbordo, um respingo ali gigante. Se você estiver bem, é incrível para o entorno, mas se você estiver mal, é péssimo para o entorno. Sim. Então, quando a gente faz o nosso primeiro videobot para testar mesmo, a gente não tinha nem tecnologia dentro da Risnec. A gente fez uma empresa parceira do Cubo. Né? Lá dentro do Cubo a gente estava dentro do Cubo até hoje, mas aquilo vibrava antes de pandemia, né? Pulsava. Então, a gente conectou com uma empresa, falou, desenvolve pra gente testar. Eles desenvolveram, a gente testou, funcionou. E aí, no final de 18 e início de 19, chega o nosso CTO. Que é o Neto, que tá lá com a gente até. Como ele chama? Neto. Neto tá lá, Neto, Bia, nossa CPO, nosso CTO, eles que tocam todo esse dia a dia de produto. Então a gente tomba para uma empresa de tecnologia início de 19, sem imaginar a pandemia por aí.